Olá, tudo bem? Vamos falar aqui sobre 10 apostas para o concurso da PGE Goiás na disciplina de Direito Constitucional. Eu selecionei aqui 10 tópicos que estão em alta e que, na minha visão, devem aparecer na prova de vocês, certo? Não deixe de me seguir lá no Instagram, o @marciliofé, e acompanhar o meu canal do YouTube. Inclusive, por lá, postarei outras dicas de reta final. Vamos começar sem perder tempo com a primeira aposta. Olha, a minha primeira aposta envolve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, inciso 4 da Constituição do Estado de Goiás. Para quem não sabe, o artigo 11, inciso 4, continha uma previsão de que a Assembleia Legislativa poderia fazer um controle de legalidade sobre os atos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas. Lá havia uma previsão de que a Assembleia Legislativa poderia sustar atos do Poder Executivo ou do Tribunal de Contas em desacordo com a lei. O Supremo Tribunal Federal considerou isso como inconstitucional por ser incompatível com o artigo 49, inciso 5 da Constituição. Você deve lembrar que esse dispositivo prevê que compete ao Congresso Nacional sustar atos normativos do Executivo que exorbitam do poder regulamentar. Isso não confere ao Poder Legislativo um controle amplo de legalidade. É um controle exatamente em relação ao exercício do poder regulamentar. Foi por conta disso que o Supremo Tribunal Federal considerou como inconstitucional a ampliação de competência da Assembleia Legislativa para sustar atos do Poder Executivo em desacordo com a lei, exatamente por não haver compatibilidade com o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. E, no mesmo julgado, o Supremo considerou como inconstitucional a ampliação de competência da Assembleia Legislativa para sustar atos do Tribunal de Contas Estadual em desacordo com a lei. Então isso também foi considerado como inconstitucional, só que aqui o fundamento foi o fato de que o Tribunal de Contas é considerado como órgão constitucional autônomo e este controle, portanto, feriria a autonomia do Tribunal de Contas. Cuidado, esse dispositivo continua lá no âmbito da Constituição Estadual na Casa Civil, mas o julgado no Supremo Tribunal Federal foi proferido e poderá ser cobrado na sua prova. Atenção a esse detalhe. Mais uma aposta para fins de prova, você deve saber que o famoso princípio da unicidade no âmbito das procuradorias estaduais acabou sendo criado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, enfrentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma emenda aqui do Estado de Goiás, a emenda constitucional número 50, né? Essa emenda constitucional número 50 havia criado a figura da Procuradoria Autárquica, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E é engraçado porque antes havia também uma previsão que o Supremo chegou a enfrentar. Na época, era a figura da Procuradoria da Fazenda, tá? Através de um dispositivo incluído pela Emenda Constitucional número 17. Então vale a pena aqui a menção a esses dois julgados que provavelmente devem aparecer na prova de vocês, tá? Um deles. Primeiro, é inconstitucional a criação de procuradorias autárquicas no âmbito dos estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da Advocacia Pública Estadual, né? Princípio da unicidade. E o segundo julgado é inconstitucional a criação de Procuradoria da Fazenda em nível estadual, fora da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, com a atribuição de execução da dívida ativa de natureza tributária, né? O modelo da Advocacia Pública Federal não se aplica à Advocacia Pública Estadual, tá? Por conta lá do dispositivo relativo ao artigo 132 do texto constitucional. Então, cuidado aí com mais essa aposta, né? Seguindo a nossa sequência. Bora para mais um? Mais um, Emenda Constitucional de 2023-2024. Emendas que são relativas à imunidade parlamentar. Olha que interessante, né? No estado de Goiás, a imunidade parlamentar, né, no que se refere à imunidade material por palavras, votos e opiniões, se aplica a todos os meios de comunicação social, inclusive na rede mundial de computadores e plataformas mantidas por provedores de aplicação de redes sociais. Essa previsão está no artigo 12, parágrafo 9º. Você vai encontrar um acréscimo pela Emenda Constitucional número 77 de 2023, tá? Uma previsão, portanto, específica aqui da Constituição do Estado de Goiás, que não encontra semelhante na Constituição Federal. E mais, também tivemos uma Emenda Constitucional de 2024 prevendo uma regra bem interessante. O cumprimento de prisão ou medida cautelar nas dependências da Assembleia Legislativa deve ser acompanhada pela Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Alego, que inclusive terá concurso
em breve e pela Polícia Legislativa. Isso está no parágrafo 10 aqui do artigo 12, pela emenda constitucional número 80 de 2024, tá, pessoal? Então, cuidado, são alterações da Constituição Estadual bem recentes que devem aparecer aí na prova de vocês. Tá gostando? Massa! Deixa o seu feedback, quero saber o que você tá achando. Pode falar também no meu Instagram, o @marciliofé. Mais uma aposta aí para você, julgado do tema 698. Acredito em uma questãozinha sobre esse julgado. Cuidado! O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão relativa à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, tá? O Supremo entende que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação de poderes. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano e os meios adequados para alcançar o resultado. O ponto principal, e essa é minha aposta, a parte final do julgado. Olha aí. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Ressaltando, pessoal, eu sei que estamos em direito constitucional, teremos um vídeo específico para o direito administrativo, mas isso aqui é bem interessante, tá? A possibilidade de contratação aí do terceiro setor, que já é uma realidade no âmbito do estado de Goiás. Nós temos aí as organizações sociais atuando na área de saúde, sendo, portanto, um tema em alta. Devemos ter questões sobre o terceiro setor, né? E aqui tem esse julgado para o direito constitucional e as leis de terceiro setor para o direito administrativo. Bora para mais uma aposta? Cuidado com esse julgado, né? Um julgado bem recente, que eu coloquei aqui só para que você faça uma conexão com a lei complementar número 58. Essa aqui é que é a minha aposta. Acho que vocês devem ter visto que o Supremo Tribunal Federal considerou como inconstitucional lei estadual que concede descontos sobre honorários de sucumbência devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, né? Isso foi em decorrência aqui de uma medida do estado de Goiás, o Supremo considerou como inconstitucional. Mas a minha aposta vem da Lei Complementar número 58, que trata dos honorários lá em seu artigo 56. A previsão está de acordo com esse julgado e por isso é o dispositivo que eu apostaria para essa prova. Cuidado! Os honorários advocatícios e outros encargos legais decorrentes da atuação de procuradores do Estado em feitos judiciais e administrativos pertencem com exclusividade aos procuradores do Estado e serão destinados aos ativos e aposentados na forma como dispuser a categoria por intermédio da APEG, Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. Honorários não arbitrados judicialmente são fixados em percentual de 10%. Na extinção do crédito por dação em pagamento ou compensação e precatório, aplica-se o parágrafo 1º. E cuidado, a falta de comprovação de pagamento dos honorários incidentes sobre o crédito em cobrança judicial impedirá a baixa na dívida ativa. Ressaltando ainda que os honorários advocatícios e outros encargos serão recolhidos no mesmo documento de arrecadação do crédito principal. Muito cuidado, né? Um tema aí também em alta, bem interessante para vir em prova. Mais um, esse eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Controle de constitucionalidade em nível estadual. Toda a prova da PGE Goiás tem uma questãozinha sobre controle de constitucionalidade em nível estadual, galera. E no âmbito da Constituição do Estado de Goiás você encontra o artigo 60, prevendo o rol de legitimados para tanto, né? E eu acredito que a questãozinha vai vir daqui. Cuidado, a Constituição Federal não prevê o rol de legitimados para o ajuizamento da representação de inconstitucionalidade. Essa representação está no artigo 125, parágrafo 2º, é ajuizada no TJ quando a lei municipal ou estadual viola a Constituição estadual. O que se veda é a atribuição de legitimidade a apenas uma autoridade, um único órgão, mas a Constituição estadual tem legitimidade para definir quem poderia ajuizar aí essa representação de constitucionalidade. No âmbito do Estado de Goiás, eu queria destacar que é considerado como legitimado o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. Então veja, né, algo bem peculiar em relação ao Estado. E muito cuidado para associar a previsão do artigo 60 em relação aos legitimados
com alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal, que até são um pouco antigos, né? O Supremo já disse que Constituição Estadual é quem definirá quais são as pessoas que têm legitimidade para propor ação. A Constituição Federal proíbe que seja apenas um legitimado, é o que ela proíbe. E a Constituição Estadual poderá instituir outros legitimados que não encontram correspondência no artigo 103 da Constituição Federal de 88, ok? Alguns julgados também consideram que minimamente o chefe do Ministério Público Estadual deve ter legitimidade para tanto. Mais uma aposta, intervenção, cuidado, julgado do Supremo Tribunal Federal recentíssimo. O Estado pode intervir em município com base no artigo 35, inciso 4 da Constituição Federal, alegando que estão sendo violados princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles do 34, inciso 7, né? E aqui é o ponto importante. Mesmo que a Constituição Estadual não esteja previsto um rol de princípios constitucionais sensíveis. O Supremo Tribunal Federal entende que a intervenção decorrente da Constituição Federal independe de previsão na Constituição do Estado e que as hipóteses são taxativas. Olha aí, na intervenção estadual, as hipóteses excepcionais previstas taxativamente no artigo 35 são de cumprimento obrigatório pelo Constituinte Estadual. Os princípios mencionados no inciso 4 do artigo 35 da Constituição Federal são de observância obrigatória pelos Estados e estão listados no inciso 7 do artigo 34 da Constituição Federal. Esses princípios constitucionais sensíveis devem ser observados pelo Estado-membro e, olha aí, ainda que não tenham sido reproduzidos literalmente na Constituição Estadual. O rol taxativo de princípios constitucionais sensíveis, previsto no artigo 34, inciso 7 da Constituição, é observância obrigatória pelos Estados, sendo desnecessária a reprodução literal na Constituição Estadual como condição autorizativa para intervenção do Estado em seus municípios, até porque o Constituinte Estadual não possui autonomia para modificar este rol, tá? Tema bem interessante, bem em alta, julgado muito recente, vai cair na sua prova, tenha muita atenção, ok? Mais um, esse aqui, ó, decorreu também de uma previsão no âmbito aqui do estado de Goiás que foi modificada logo após o julgado. Cuidado, é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição das mesas das Assembleias Legislativas eleitas antes da data da publicação da ata de julgamento da ADI, tá? Em 2021. Julgamento aqui com tese do Supremo Tribunal Federal sobre reeleição para a mesa diretora de Assembleia Legislativa. Esse é um tema que está em alta porque aqui na PGE Goiás a previsão era incompatível com esse julgado do Supremo e fizeram uma emenda constitucional para tornar, portanto, a Constituição Estadual compatível com o entendimento do Supremo. Então, quais foram as teses do Supremo? Olha aí. A eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. A vedação, reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa diretora se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. Cuidado! O limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento, né? Porque tivemos uma modulação de efeitos temporais. Mas cuidado, há um salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tema em alta e, portanto, possível de ser cobrado aí na sua prova com muita tranquilidade. E você que está assistindo esse vídeo vai acertar, não é mesmo? Mais um, atenção, olha aí. O artigo 132 da Constituição Federal confere à PGE a atribuição para consultoria jurídica e representação judicial apenas no que se refere à administração pública direta, autárquica e fundacional. Isso caiu no concurso de 2021 e vai cair de novo. É um tema que está em alta. A Procuradoria representa, sim, né, a administração pública direta, autárquica e fundacional, mas não representa empresa pública e sociedade de economia mista. Por isso, o Supremo entende como inconstitucional
lei estadual que confira à PGE competência para controlar os serviços jurídicos e para fazer a representação judicial de empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive com possibilidade de avocação de processos e litígios judiciais dessas estatais, tá certo? Então, muito cuidado, porque há essa restrição à administração pública direta, autárquica e fundacional, não se aplicando, portanto, a representação em relação à empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza? Beleza? A última, top 1, aposta minha para sua prova, Lei Complementar número 58, órgãos de execução finalística e regional. Cuidado! Esses órgãos estavam previstos na Lei Complementar número 58 e hoje não estão mais. Esses órgãos agora estão previstos na portaria número 30/GAB. E isso por uma modificação que ocorreu em 2022 através da Lei Complementar 174. Olha aí, esses dois dispositivos passaram a competência para definir os órgãos de execução finalística e regional para um ato do Procurador-Geral. Então, a composição, a definição ocorre por ato do Procurador-Geral, mediante proposta aprovada pelo Conselho de Procuradores. E isso se dá tanto em relação ao órgão de execução finalística, como também ao órgão de execução regional, ato do Procurador-Geral, mediante proposta aprovada pelo Conselho de Procuradores. É por esse motivo que, neste concurso, a portaria número 30/GAB está no conteúdo programático, porque ela visa regulamentar esses dispositivos mencionados aqui. Ok, meus queridos? Essas são 10 apostas para o concurso da PGE Goiás. É claro que teremos outras, né? Em breve vou liberar um e-book de dicas matadoras, teremos aí algumas dicas também nas revisões que eu vou realizar próximo da prova, e eu espero que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Tudo bem? Um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!